Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, vereadoras, eu me inscrevi porque eu quero debater essa questão da presidência da CPI. Porque nos últimos dias, eu sou vereador de primeiro mandato, todos sabem, mas nos últimos dias eu fiquei bastante impressionado, né, com diversas tentativas de distorcer, né, a interpretação dos fatos a respeito da CPI. A primeira delas, que ontem me provocou indignação, foi uma tentativa de imputar ao vereador Eliomar Coelho, né, uma intenção de adiar o início dos trabalhos da CPI. O vereador Eliomar Coelho convocou a reunião da CPI para terça-feira com o único propósito de garantir que a abertura da CPI fosse feita nesse plenário para que a população pudesse acompanhar a reunião da CPI. Foi antecipado para amanhã no auditório. Como é que o povo vai assistir a instalação da CPI numa reunião no auditório que mal cabem os assessores dos parlamentares que compõem a CPI? Mas o mais importante para mim, na verdade, e aí eu vou falar com bastante franqueza, sem nenhuma diplomacia, é que o que precisa ficar claro para a população do Rio de Janeiro é o seguinte: quando nós, vereadores, apresentamos um pedido de CPI, quem é a favor da CPI assina o requerimento de CPI. Quem é contra não assina. Então o povo do Rio de Janeiro precisa ficar atento, porque dos 5 membros dessa CPI, 4 são contra a existência da CPI. Foram contra a existência da CPI. Se não fossem contra, teriam assinado o requerimento. E agora querem entregar a presidência da CPI para um dos vereadores que foi contra a existência da CPI. Até as pedras do Rio de Janeiro estão entendendo que se está preparando o forno para assar a pizza e enterrar essa CPI sem nenhum debate. Já é um absurdo que 4 dos 5 vereadores que compõem a comissão sejam contra a existência da comissão. E esse absurdo ameaça ser coroado, não é, com um absurdo ainda maior de que um desses 4 que foi contra a existência da CPI torne-se o seu presidente. Precisa muita imaginação para entender por que uma pessoa que foi contra a CPI quer ser presidente da CPI. Eu acho que não precisa de imaginação. E aí, senhores vereadores, senhoras vereadoras, se a CPI dos ônibus for presidida por um vereador que foi contra a existência da CPI, vai se abrir um abismo enorme entre essa casa e o povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro amanhã vai entender muito bem, que entregar a CPI para um vereador que foi contra a instalação da CPI é enterrar a CPI, é garantir aos empresários de ônibus que os seus interesses não serão atacados. Dá uma parte, senhor. Por gentileza. Eu gostaria de lembrar que Vossa Excelência me dá a impressão que está antevendo alguma coisa, como se tivesse essa possibilidade de ver antes do que vai acontecer. Se porventura isso realmente ocorrer, a meu juízo, nós temos diversas outras instâncias que farão parte da CPI, a pedido desses que Vossa Excelência diz que não tem compromisso com a CPI, o Ministério Público, a Fundação Getúlio Vargas, que vai estar presente aqui para poder dizer como isso foi feito. Então, eu não estou entendendo. Como o senhor já está fazendo essa ilação, essa adivinhação, eu acho até uma coisa que me dá uma certa alegria. Porque quando eu tiver alguma dúvida em relação ao que vai acontecer no futuro, eu vou perguntar a Vossa Excelência. Senhor vereador,
As palavras, elas são muitas e a gente pode usar o argumento que quiser para tentar legitimar o que está sendo dito nos corredores dessa casa. As ilações estão acontecendo porque no plenário a gente escuta, inclusive, os vereadores já debatendo quem é suplente, quem são os outros membros, se o Eliomar sair da CPI. Quer dizer, existe um clima já nessa casa, muito claro, nos corredores e no plenário, de preparar o terreno para que amanhã o Eliomar não seja indicado o presidente da CPI. Podem dizer o que quiserem, o povo do Rio de Janeiro vai entender que o recado dessa casa, se amanhã o presidente da CPI foi escolhido entre os 4 que foram contra a instalação da CPI, porque vamos lembrar, não assinar o pedido de CPI significa ser contra a existência da CPI. Quem é a favor de uma CPI assina o requerimento. O recado será claro. Depois não venham reclamar, não é, quando a renovação da Câmara Municipal chegar a 70%, 80% dos vereadores. Muito obrigado.